Salmo capítulo 25. Ao olharmos para esse salmo, nós vamos ver Davi orando, pedindo a Deus que olhe para ele, não segundo a sua própria justiça, a justiça do homem Davi, mas segundo a misericórdia de Deus. Nós vamos ver Davi pedindo para que o Senhor venha em socorro dele e não deixe que ele seja envergonhado diante daqueles que o acusam, porque ele, Davi, e o povo de Deus, Israel, carregam o nome do Senhor. Então, a vergonha daquele povo também é vergonha para o nome do Senhor. Então, Davi faz um apelo para que o Senhor socorra a ele e ao seu povo por amor ao seu nome e por causa da sua misericórdia. Mas no meio desse salmo tem um trecho que me chama a atenção. Um trecho que fala sobre o homem que teme ao Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você. Salmo capítulo 25, versículos 12, 13 e 14. Eu gostaria que nossa meditação focasse nesses 3 versículos. Diz o seguinte: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele, Deus, o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, em tranquilidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo que existem alguns benefícios para as pessoas que temem a Deus. Especificamente, esses versículos estão enumerando 3 benefícios extraordinários que contemplam a vida do homem que vive uma vida no temor de Deus. E eu gostaria de estar falando sobre isso com você. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é o temor de Deus. Quando nós ouvimos essa palavra temor ou temer, em algumas mentes a primeira coisa que nos vem é medo. Mas na verdade, quando a Bíblia fala sobre temor de Deus, ela não está falando de medo. Olha um texto que está em Êxodo capítulo 20, dos versículos 18 até o 21. E Moisés está perto do povo de Israel. Então, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. A glória de Deus veio sobre o monte. Então eles viam relâmpagos, eles ouviam som de trombeta, aquela glória extraordinária que estava envolvendo aquele monte e que Moisés já conhecia. Fez o povo tremer. O povo teve medo, né? E a Bíblia segue dizendo: todos tremeram assustados. Então eles ficaram à distância e eles falaram a Moisés: Moisés, fala tu mesmo conosco e nós ouviremos, mas que Deus não fale conosco diretamente para que nós não morramos. Então esse povo tem medo de Deus, tem medo de se aproximar daquela presença gloriosa, poderosa, imponente, porque a presença de Deus ela vem como um cício tranquilo e suave, como apareceu para Elias, mas ela é poderosa. Ela é gloriosa. E diante disso, esse povo sente um medo. Mas não era essa a intenção e nem este o propósito da manifestação da presença de Deus. Olha o que Moisés responde ao povo que diz: se nós nos aproximarmos muito, nós vamos morrer. Moisés então fala ao povo: não tenham medo. Em algumas versões vai até aparecer não temam, mas é um temor realmente ligado a medo, porque medo também é um sinônimo de temor, mas não deste temor que a Bíblia atribui a Deus. Então, olha o que Moisés diz: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Não tenham medo da presença de Deus. Ela veio para lhes trazer uma provação, para lhes mostrar o coração e para que o temor venha sobre vocês. Que temor é esse? Não é o temor de medo, é de respeito, é de reverência. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. A atitude de um cristão que quer conhecer ao Senhor é quando vê a glória de Deus se manifestando, se aproxima dela com temor, mas não se afasta com medo. Então, nós concluímos que o temor a Deus é um respeito profundo,
reverência, é se dobrar, é saber quem Ele é, né? A Bíblia diz que o temor de Deus nos livra de pecar e o temor de Deus é afastar-se do mal, em Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor, ele não vai nos conduzir, o temor a Deus, a uma adoração sincera, honesta, verdadeira, porque nós vamos reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Abacuque, né, ele fala no capítulo 1 de um povo que estava oferecendo sacrifícios de qualquer maneira no templo do Senhor, porque lhes faltava temor. Então eles estavam pegando um animal que não tinha serventia e nem lhes traria lucro, e este animal eles levavam e ofertavam ao Senhor, ou seja, ofertava para Deus aquilo que sobrava. Então Deus dá uma palavra de repreensão a Abacuque, e ele chega para aquele povo e diz: vocês dizem que eu sou o Senhor, vocês dizem que eu sou o vosso Pai, mas se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão apresentando um animal manco, ferido e cego para mim. Aí Deus diz: vai, apresenta ao teu governador e vê o que ele vai achar de vocês. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês estão trazendo algo para mim que vocês não teriam coragem de apresentar a um governante. Vocês não teriam coragem de apresentar o que vocês estão apresentando para mim para uma autoridade política. Então o temor havia se ausentado daquele povo. Então Deus vem, levanta o profeta para abrir os olhos daquele povo, para o temor de Deus que havia se afastado. Porque muitas vezes as pessoas se afastam dos caminhos do Senhor, o pecado adentra as nossas vidas, mas nós não deixamos de amar a Deus, né? Porque Deus, ele é apaixonante, Deus, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Mas se eu amo a Deus, como eu consigo pecar? Né? Uma certa vez, um pastor, líder de uma igreja, ele acabou sonegando impostos e depois partiu por um outro caminho e cometeu muitos erros, a ponto da justiça descobrir e ele ir parar dentro de uma prisão. Então, lá naquela prisão, ele se arrependeu, ele pediu misericórdia para Deus e agradeceu por tudo que aconteceu, porque ele viu a manifestação do amor de Deus em corrigi-lo. Uma certa feita, alguém o visitou e perguntou: como o senhor fez tudo o que o senhor fez? O senhor era um espelho para mim, eu me espelhava no ministério do Senhor. E onde foi que o senhor deixou de amar Jesus? E aquele pastor respondeu: eu nunca deixei de amar a Jesus. O que eu perdi foi o temor que eu tinha. E então, por causa de não haver temor, eu deixei de odiar o pecado. Eu deixei de me afastar do pecado, porque o temor de Deus faz a gente se afastar do pecado. Então, nós precisamos alimentar, orar para que esse temor continue dentro de nós. Não perdermos jamais de vista quem Deus é. Né? Ele é um Pai amoroso e essa é uma revelação extraordinária, mas ele não deixou de ser Deus para ser o nosso Pai. É este temor que nos guia a uma vida santa, uma vida separada para Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que nós temos promessas tão grandiosas, nos purifiquemos de tudo que nos contamina, o corpo e o espírito, e aperfeiçoemos a nossa santidade no temor do Senhor. A nossa santidade será aperfeiçoada no temor de Deus. E quando eu vivo esse temor, eu desfruto das promessas de Deus. Essas promessas que estão em Corinto, mas também essas promessas que o salmista disse que vão acompanhar ao homem que teme a Deus. E quais são as promessas que estão embutidas em Salmo? Primeiro, né, a Bíblia diz ali no Salmo capítulo 25, como nós lemos no versículo 12: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele, Deus, o instruirá no caminho que deve seguir. O homem que teme a Deus será instruído por Deus nas decisões que ele tem que tomar. Muitas vezes a vida nos colocará em situações, em bifurcações, onde nós precisamos tomar decisões muito importantes. O homem que teme a Deus será guiado à verdade. Em tempos onde nós ouvimos tantas coisas, tantas pessoas falando em nome de Deus, e às vezes parece que existe dois evangelhos, porque uns falam de um modo, outros falam de outro. O homem que teme a Deus será instruído por Deus no caminho que ele deve andar. O Espírito Santo guiará, porque existe no temor de Deus algo, a disposição para a obediência. E Deus costuma falar com aqueles que têm o coração
com essa disposição, a disposição para obedecer, para seguir, o Senhor os instruirá, o Senhor os direcionará, o Senhor não deixará que esse homem seja enganado ou confundido, porque o coração dele está guardado no temor de Deus. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 15, versículo 33, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Nós precisamos de sabedoria na vida, para tomarmos decisões, para podermos entrar e sair. E o temor do Senhor é que nos instrui. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Porque quando eu tenho esse temor, ele fecha as portas para muitas ofertas que eu vou receber. Ele me afasta de muitas amizades que vão tentar se aproximar, porque ele será aquele que me guarda. Aquele que guarda o meu coração e aquele que me guia para a sabedoria. A segunda coisa que nós vemos nesse trecho de Salmo está no versículo 13, diz o seguinte: essa pessoa que tem o temor de Deus viverá em prosperidade, viverá em tranquilidade. Alguns textos vão dizer, viverá em sossego. Deus vai lhe dar paz. Não é ausência de guerra, é garantia de paz. Não é riqueza e ter coisas sobrando, mas é prosperidade, é não ter nada faltando. É ter para si e para abençoar quem se aproxima de você. Quem tem o temor de Deus terá isso em sua vida, porque Deus dá àqueles que o temem. Ele cuida daqueles que o temem. Ao olhar para a Bíblia, nós veremos em Provérbios capítulo 14, versículo 26. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Quem teme a Deus tem confiança que o Senhor cuida. Então o meu temor me leva a oferecer o melhor, porque eu sei que tudo veio dele, tudo é dele. Eu não vou oferecer um animal manco, cego ou ferido, porque eu sei quem ele é e ele merece o melhor, não porque ele precise de nada, mas porque ele é Deus. Porque ele é Deus e aquilo ali é a minha adoração. E tudo que eu tenho foi ele quem deu e nada me faltará. E viverei em prosperidade, porque é uma promessa para aqueles que guardam o temor de Deus no seu coração. E ainda nós vemos uma terceira coisa que segue no versículo 14, que é um versículo que eu amo muito, que diz: o Senhor confia os seus segredos para aqueles que o temem. A Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar as coisas dos homens. E nem tudo de Deus será conhecido. A Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós, mas as ocultas estão escondidas em Deus. Nem tudo será revelado, mas tem muita coisa revelada e muita coisa para ser revelada que nós ainda não tivemos acesso porque nos falta o temor. E aquele que tem o temor desfrutará dos segredos de Deus. Nós olhamos para a vida de Abraão e nós vemos isso. Deus ele diz o seguinte, nós vemos em Abraão essa disposição para a obediência, conforme nós falamos, que o homem que teme o Senhor, por ele será instruído. E Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão, ele não titubia, ele sai, ele segue. Quando Deus pede para Abraão Isaque em oferta, ele também não vacila, ele segue adiante porque ele tinha o coração disposto a obedecer. Era um homem que temia Deus. E porque ele temia Deus, ele não era apenas instruído a fazer coisas. Porque ele temia Deus, ele vivia uma vida de intimidade com Deus. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 17, o Senhor faz um pronunciamento extraordinário e fala o seguinte: eu ocultarei alguma coisa que eu vou fazer do meu servo Abraão, de maneira alguma farei qualquer coisa sem antes falar com Abraão. Era uma amizade íntima de um Deus que respeita alianças. E nós lemos ainda no versículo 14, que ele leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus não é de quebrar as alianças, Deus preserva as alianças. E Deus fez conhecer a sua aliança a Abraão e a todos aqueles que temiam a Deus e viveram essa intimidade. Você vai ver o temor de Deus na vida de José, porque um homem que estava em terra estranha, passando por tantas dificuldades, sendo caluniado,
tendo a oportunidade de se deitar com a mulher do seu senhor, ele chega para aquela mulher e diz: longe de mim fazer tal coisa contra o meu senhor e pecar contra Deus. Ele temia o Senhor, e mesmo ali em terra estrangeira, sozinho e passando por tantas dificuldades, o temor a Deus não foi afetado na vida de José. Você vai ver Deus mostrando coisas extraordinárias para José, porque o temor do Senhor gera intimidade, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Você vai ver Daniel na Babilônia e Daniel dentro do palácio e tendo a oportunidade de desfrutar de muitos privilégios e escolhendo separar-se, consagrar-se, manter-se santificado no temor do Senhor. E aí o que acontece? Deus vem e revela segredos profundos para Daniel, porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Como é extraordinário esse Deus! Que nós possamos viver esse temor e desfrutar dessa intimidade, porque o caminho para a intimidade com Deus passa pelo temor do Senhor. Nós poderíamos falar muitas coisas que o temor de Deus traz para a vida do homem. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 9, versículo 10 e capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios 10, 27, vai dizer que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios, aqueles que não temem a Deus, serão abreviados. A Bíblia vai dizer em Provérbios 14, 26, que no temor do Senhor há firme confiança e ele será um refúgio para os seus filhos. A Bíblia diz em Provérbios 19, 23, o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, abastado, e não o visitará mal nenhum. E a Bíblia ainda fala: a humildade e o temor do Senhor trazem riqueza, honra e vida longa, em Provérbios 22, 4. Então, muitos são os benefícios, mas nós estamos falando de Salmo. E no Salmo 25 nós vemos aqui um tripé. Nós vemos Deus falando que para quem teme ao Senhor, Ele lhes dará orientação. Essa pessoa não será confundida, ela não terá os seus pés desviados, ela não será enganada. Nós vemos também que essa pessoa viverá tranquila, em paz, em segurança, porque o temor de Deus lhe trará isso. E nós vemos ainda que Deus confia os seus segredos para aqueles que o temem. O temor do Senhor possa guardar os nossos corações e as nossas vidas. Salomão deu um conselho extraordinário quando encerrava o livro de Eclesiastes, o livro do pregador, que fala muito sobre sabedoria. E ele aconselha para que ninguém se esqueça do seu Criador enquanto é jovem, que se lembre do Criador antes que os dentes comecem a cair da boca, antes que os olhos comecem a perder a visão, antes que os ouvidos comecem a perder a audição, antes que as pernas se enfraqueçam, antes que a força se vá e você já não tenha mais aquele vigor para viver a vida. Não espere os dias da velhice para se lembrar do seu Criador. É isso que diz Eclesiastes 12. Lembre-se dele no auge, dê o seu auge para Deus, porque Deus vai te dar muito mais. Não espere chegar o fim para oferecer o que sobrou, o animal cego e manco, mas por causa do temor do Senhor, oferece o seu melhor. E quando ele está prestes a concluir, ele diz: porque o fim de todas as coisas eu já aprendi, teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. Que Deus os abençoe, um forte abraço, que essa palavra possa falar profundamente, possa ser uma semente, cair em terra boa e gere muitos frutos para a glória de Deus, o nosso Pai.